Neste instante, os bombeiros iniciam o resgate de algumas vítimas, porém, até onde a escada Magiro... Uma briga entre grupos rivais provocou a confusão. Um preso levou uma paulada e os amigos dele reagiram. A polícia chegou com a tropa de choque e muitos cães. Toda a região foi cercada. Os presos tentaram sair pelo telhado, mas se assustaram com um helicóptero carregado de atiradores de elite. A polícia invadiu o presídio e tomou posição em várias saídas. Fumaça no pavilhão. Os presos fizeram fogueiras e queimaram roupas e colchões. Depois, agitaram faixas com reivindicações, debaixo de uma chuva forte. Quando a polícia resolveu agir, o resultado foi trágico. Muitos feridos começaram a ser retirados às pressas e o nervosismo aumentou. Durante a madrugada, tensos e muito emocionados, os parentes dos presos pediam informações. A polícia saiu do presídio por volta das 4 da manhã, debaixo de vaias e protestos. Agora cedo, a tensão continuou. Na porta do presídio, as famílias esperam por notícias que não vêm. A todo momento, acontecem atritos entre os policiais e os parentes. Carros do Instituto Médico Legal ainda continuam saindo, mas a diretoria da casa nada explica. Da Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo, onde caiu o avião que trazia o grupo Mamonas Assassinas de Brasília. O acidente aconteceu ontem por volta de 11h30 da noite. Aí embaixo a gente vê as imagens dos destroços do avião e os bombeiros que fazem o resgate. Os bombeiros acabam de localizar o 9º corpo, o corpo do vocalista Dinho. 9 pessoas estavam dentro do avião. Portanto, todos os corpos já foram localizados. Daqui a pouco, eles começam a ser retirados do local, serão içados por corda pelo helicóptero da polícia, já que é impossível pousar neste local. Muitos curiosos, crianças e adultos, tentam chegar até aqui escalando o morro da Serra da Cantareira para acompanhar o resgate que é feito pelo Corpo de Bombeiros. Parentes e amigos do grupo Mamonas Assassinas também estão aqui no local, numa outra clareira que fica a alguns metros. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações e a cobertura completa do acidente com os Mamonas Assassinas você acompanha no Fantástico. Da Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo, o avião que trazia o grupo Mamonas Assassinas de Brasília caiu aqui nesse local. Nesse momento, o helicóptero da Polícia Militar começa a retirar os corpos. A gente observa aí as imagens, o corpo içado pelas cordas, porque é impossível os bombeiros retirarem por terra. Eles tiveram que abrir uma clareira, arrancar várias árvores ali do local para conseguir chegar com o helicóptero e retirar os corpos. 9 pessoas estavam dentro do avião que caiu ontem por volta de 11h30 da noite. Não houve sobreviventes. Os 9 corpos já foram localizados. Eles vão ser retirados agora um a um. Este que nós estamos vendo é o primeiro deles e levados ali para baixo, naquela outra área, onde estão vários carros da polícia, carros de resgate do Corpo de Bombeiros e também curiosos, parentes e amigos das vítimas. Os bombeiros trabalharam aqui desde cedo, desde madrugada. De manhã, muita neblina, uma área de difícil acesso. O avião que trazia o grupo Mamonas Assassinas de Brasília chegou a pedir para pousar no aeroporto de Cumbica, aqui em São Paulo. Mas instantes depois, ainda não se sabe por quê, o avião arremeteu. Ou seja, antes de chegar a pousar, antes de chegar a tocar a pista do aeroporto de Cumbica, o avião levantou o voo novamente e acabou caindo aqui nesta área montanhosa, na zona norte de São Paulo, a Serra da Cantareira. O primeiro...
momento que vai ficar na lembrança de todos os brasileiros. O adeus a Ayrton Senna em São Paulo. Nunca uma multidão de 250 mil pessoas se deslocou com tanta calma num silêncio tão profundo. A fila do lado de fora atravessou a madrugada à espera do último contato com o ídolo. Eram apenas 10 segundos, mas como eles foram aproveitados. Com reverência, respeito, amor, saudade. O torcedor se embrulhou na bandeira. O fã se vestiu de piloto. A criança imitou o campeão. O devoto foi corajoso, deixou um beijo de homem para homem. O punho erguido mostrou que só o orgulho é maior que a tristeza. Para se despedir de Ayrton, passaram pelo Salão Monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo o presidente Itamar Franco, o governador e o prefeito de São Paulo, o empresário Antônio Hermílio de Moraes, os artistas Fábio Júnior, Francisco Coco, Isis e Luma de Oliveira. O preparador físico Nuno Cobra, que transformou Ayrton num atleta, quase não teve forças para chegar até o caixão. A namorada Adriane também não se conteve e saiu amparada por amigos. A ex-namorada Xuxa buscou, num gesto, o rosto de Ayrton para um último carinho. Depois que as portas se fecharam, o pai, seu Milton, e a mãe, Dona Neide, pareceram rezar por alguns instantes. Logo depois, a família se reuniu em torno do capacete. A irmã Viviane não resistiu e chorou muito. Os cadetes da Polícia Militar dobraram a bandeira e iniciaram, solenemente, a última viagem. Depois de uma despedida silenciosa, intensa e comovente que durou mais de 22 horas, o corpo de Ayrton Senna recebeu, na saída do hall da Assembleia Legislativa, as últimas homenagens oficiais. Foram as honras que só se prestam aos chefes de Estado. E mais do que isso, o carinho que só se dá a um grande líder. Pela minha família, pelos meus amigos do estado do Rio de Janeiro, o povo brasileiro, meu voto é sim. Paulo, Portugal. Faltam 3 votos. Paulo Ramos. Faltam 2 votos. Ramos, sim. É Paulo Rocha, PT Pará, vai dar o voto decisivo. Rocha. Pela geração da gente, meu voto é sim. 300. Falta 1 voto. Rocha, sim. Paulo Romano, PFL Minas Gerais. Senhor presidente, pela ética, PFL mas Minas em Gerais. nome dessa casa e do povo brasileiro, saibamos ser coerentes. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim. 336 votos. Passou o impeachment pela Câmara dos Deputados neste momento. Amanhã a Câmara manda um ofício para o Senado. E segundo a Constituição, o presidente da República é afastado.
Festa no plenário. Festa nas galerias, festejam os presidentes dos partidos de oposição, festejam os governadores. Imagens ao vivo de São Paulo acompanhando pelo telão o resultado aqui na Câmara dos Deputados em Brasília. 336 votos, decidido o envio do pedido de impeachment para o Senado, que implica no afastamento do presidente. O presidente da Câmara pede silêncio. Porto Alegre, imagens ao vivo de Porto Alegre. Emoção aqui na Câmara dos Deputados. Emoção nas galerias da Câmara, onde o hino da independência é entoado. Governador Ciro Gomes. Luzes da televisão. Plenário da Câmara dos Deputados festejando o voto número 336, que foi dado pelo deputado do PFL de Minas Gerais, Paulo Romano. Aí imagens ao vivo do Rio de Janeiro, comemorações no Rio de Janeiro, nas ruas do Rio de Janeiro, imagens ao vivo. A desolação do líder Fiuza, com as imagens agora de São Paulo. No centro de São Paulo, comemorações da aprovação do pedido de impeachment pela Câmara dos Deputados. A votação ainda continua. Continua a votação. Da juventude brasileira e pela minha família, meu voto é sim. Pedro Abraão, sim, 300. Voltamos ao plenário da Câmara dos Deputados, onde continua a votação. Pedro Correia, sim, 340. 6 anos. Mas quem não se lembra deste sorriso? A morte de Isabela Nardoni é um desses casos que mexem com a imaginação e as emoções de um país inteiro. A garota de 5 anos foi jogada do alto do prédio em que morava e a polícia acusa ninguém menos que o pai e a madrasta da menina, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. Os dois juram inocência. No frenesi das investigações que envolveu a mídia e a opinião pública, as atenções logo se voltaram para o confronto entre a versão do casal e as perícias policiais. Nardoni disse que naquela noite chegou ao prédio de carro com a família e carregou Isabela até o apartamento. Enquanto voltava à garagem para pegar os 2 filhos menores que esperavam com a mulher no carro, um ladrão teria entrado no apartamento, cortado a rede de proteção de uma das janelas e lançado a menina para a morte. A versão da polícia é bem diferente e ainda mais terrível. Diz que Ana Carolina agrediu a enteada no carro, provocando um ferimento na testa. Depois, já no apartamento, estrangulou Isabela, deixando-a inconsciente. Por fim, Alexandre Nardoni jogou a filha pela janela, provavelmente porque pensou que ela estava morta e queria de alguma forma encobrir o crime. As evidências seriam os pingos de sangue de Isabela na sala e no corredor do apartamento, a marca do pé de Nardoni na cama encostada na janela, as marcas deixadas pela rede de proteção na camiseta dele, a tesoura e a faca usadas para cortar a rede. O motivo de toda a tragédia, segundo a polícia, o ciúme de Ana Carolina em relação à mãe de Isabela e ex-namorada de Nardoni. Na semana que vem, 7 jurados do Tribunal do Júri de São Paulo vão escrever o final desta história. Mas será que o julgamento vai esclarecer todas as dúvidas que envolvem esse caso? Como avaliar a qualidade das provas, já que não existe confissão nem testemunhas do crime? As conclusões da polícia científica serão suficientes para definir o... 100 horas de agonia, o mais longo sequestro,
Uma história de paixão e ciúme que terminou em tragédia. O que teria levado Lindenberg à atitude extrema? Seria possível evitar que as reféns fossem baleadas? Veja na reportagem da semana. Tarde de sexta-feira, 6h08. Chegava ao fim o mais longo caso de cárcere privado de que se tem notícia no país. De forma surpreendente, inesperada, de forma trágica. Uma explosão. A polícia militar invade o apartamento em Santo André, no ABC Paulista. Estas imagens exclusivas da Record mostram os policiais do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, na porta do apartamento na hora da invasão. Nayara Rodrigues da Silva, uma refém de 15 anos, sai com o rosto sujo de sangue. Lindenberg, o sequestrador, tenta resistir à prisão. Os policiais precisam usar a força para imobilizá-lo. Um médico sobe as escadarias. Eloá Cristina Pimentel, a outra refém também de 15 anos, aparece nos braços de um policial. Ele está inconsciente e é levada às pressas para o hospital. Lindenberg Alves, de 22 anos, sai algemado e é levado para uma delegacia de Santo André. Nayara levou um tiro no rosto. Eloá, a ex-namorada de Lindenberg, foi atingida por 2 disparos, na cabeça e na virilha. Foram 4 dias de angústia, medo e expectativa. 100 horas de tensão e muitas negociações. A Eloá como minha namorada. Não, porque minha namorada e ela lá nos fundos do cômodo, você ouvia pelo telefone, sua ex-namorada, não sou sua namorada. Quer dizer, não é momento, né, para tomar uma postura assim, e ele aí ficava irritado. Lindenberg pediu a volta de Nayara. O pedido foi atendido e na quinta-feira... Bruno Araújo é o próximo que vai ser chamado ao microfone. É o último voto do total de votos que a oposição precisava para vencer a batalha do impeachment na Câmara. Mais um voto, portanto, Bruno Araújo vem para votar. A oposição já faz festa, já comemora. Por favor, vamos respeitar o voto. Por favor. A imagem que a gente vê é de comemoração dos dois lados. Do lado esquerdo, dentro da Câmara dos Deputados, faltando um voto só, é a festa da oposição e dos manifestantes do lado direito, na Paulista, que também são favoráveis ao impeachment. Falta só um voto, por isso, o canto de vitória, a comemoração da oposição, antes de ser anunciado o último voto que vai dar a vitória do impeachment para a oposição. Pedindo ordem ali, o presidente Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Por favor, eu quero... Quanta honra! Por favor. Quanta honra o destino me reservou de poder. Quanta honra o destino me reservou de poder. Da minha voz saiu o grito de esperança de milhões de brasileiros. Senhoras e senhores, Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim pelo futuro! A festa é porque acaba de ser dado um voto decisivo na Câmara dos Deputados. 342 votos. 2/3 dos deputados brasileiros votaram sim pelo impeachment. A oposição comemora dentro do plenário da Câmara porque alcançou o número mínimo
necessário exigido por lei para aprovar o impeachment da presidente Dilma, que não é afastada imediatamente. Essa é uma aprovação dentro da Câmara dos Deputados, o processo segue para o Senado, mas como quórum qualificado é difícil de ser alcançado, a oposição comemora ter conseguido uma larga vantagem, Bottini, em relação ao governo, 342 votos alcançados, quando o governo até o momento tem 127 votos. E aí a gente vê a manifestação popular, a população que foi às ruas, várias manifestações aconteceram durante todo o dia. Olha só, a imagem da Avenida Paulista, tem imagens de Brasília, Rio de Janeiro. As pessoas que são favoráveis ao impeachment estão comemorando nesse momento. E todos aqueles que se colocaram contra o impeachment lamentam nesse momento a votação, a vitória da oposição. 342 votos conquistados, suficiente para que o processo seja encaminhado para o Senado. Você viu do lado direito do seu vídeo imagens ao vivo da Paulista, também mostramos as imagens do Rio de Janeiro, onde os manifestantes também continuam lá, os manifestantes pró-impeachment comemorando, os manifestantes que eram contrários ao impeachment agora lamentam, como disse o Bottini, essa decisão, que não é definitiva, mas é uma vitória importante da oposição, que consegue 342. Garamboni, acaba de chegar uma notícia que a gente não gostaria de dar, é uma notícia da agência de notícias Reuters, citando a polícia de Antioquia, confirmando que 76 pessoas morreram nesse acidente. 76 pessoas, entre elas uma pessoa que chegou a ser resgatada e morreu a caminho do hospital. Com isso, infelizmente, a conta fecha. 76 mortos e 5 sobreviventes. Essa, então, é o saldo que nós temos, que acaba de ser confirmado pela agência Reuters, citando a polícia de Antioquia. 76 pessoas morreram na queda do avião que levava a delegação da Chapecoense e jornalistas, além da tripulação boliviana, para a cidade de Medellín. 76 mortos e 5 sobreviventes. Uma das pessoas que chegou a ser levada para o hospital morreu quando estava sendo transportada na ambulância. Então a conta fecha, porque havia 81 pessoas a bordo, 72 passageiros e 9 tripulantes. Então chega a notícia: 76 mortos e 5 sobreviventes. O modelo do avião que levava a delegação da Chapecoense é o Avro Regional. Ela acabou de gravar também no celular a chegada dos parentes das vítimas ao aeroporto. Um instante, agora um instante, porque, como eu disse, assim que ele aparecesse, nossas câmeras iriam buscá-los. Aí vem. Aí vem o primeiro Hércules, trazendo os primeiros 25 corpos resgatados das vítimas fatais. Serão 2 aviões, estão sendo aguardados pelo presidente da República, Michel Temer, pelo secretário de Trabalho, Ronaldo Nogueira, secretário de Esporte, Leonardo Pitiani, pelo Walter Feldman, que é secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, mais autoridades locais. Sejam bem-vindos de volta a casa. Que Deus abençoe a todos e sejam bem-vindos de volta a casa. Já está em terra, portanto,
O primeiro Hércules da Força Aérea Brasileira, dentro de 15 minutos, está prevista a chegada do segundo Hércules. Jogadores, dirigentes, comissão técnica, jornalistas da cidade, do sul do país. A grande maioria dos corpos será levada para o velório na Arena Condá. Eu tenho a informação de que um outro avião leva para o Paraná o técnico Caio Júnior, que a família pediu que imediatamente ele fosse levado para ser velado no Paraná, onde nasceu. Outro amigo, querido, outro grande profissional. Cerimônia de retirada dos corpos dos aviões. Galvão. Repetindo. Que Deus os abençoe e sejam muito bem-vindos, meninos, no retorno à casa. A perícia do comandante descendo debaixo de chuva muito forte, de forma absolutamente segura. Chega o segundo avião com as vítimas. Jogadores, comissão técnica, dirigentes, jornalistas, seres humanos, que, perdendo suas vidas, contam uma história de muita emoção. Você viu ali Luciano, prefeito, sendo abraçado, abraçando as famílias. Mal se pode ver a imagem do avião, está a força da chuva.